Isso. Já está gravando e eu já vou colocar você como host aqui. Certo? Bora lá? Vamos orar, pessoal. Vamos orar para começar. André, tudo bem com você? Oi, tudo bem? Joia. Desculpa. Vamos orar para nós começarmos nosso discipulado dessa noite, tá bom? Senhor Deus, nós te agradecemos, nós te louvamos, obrigado por essa noite. Obrigado, Pai, porque nós podemos, em torno da tua palavra, nos reunir para estudarmos mais um capítulo desse livro, vemos qual que é a tua vontade por meio do namoro, qual que é a tua vontade por meio de todas as coisas que acontecem na nossa vida. Abençoe especialmente Wesley, na medida em que ele nos ajuda e nos conduz aí na explicação desse capítulo, e que possamos ter uma boa noite, uma noite de proveito. Abençoa também todos os nossos irmãos que estão acessando esse conteúdo depois por meio da gravação. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Bora lá, Wesley. Bora, boa noite. Apresentação aqui. Eu quis fazer porque eu não sei se todo mundo recebeu. Então, eu achei que seria melhor ter pelo menos os tópicos assim, né, para nos ajudar. Ô Wesley, depois você exporta isso daí em PDF e manda lá no grupo do Telegram pra gente. O pessoal ótimo. Tá certo. Beleza, então. O tema do capítulo, né, é o ensaio para o casamento. Peraí, eu vou tentar arrumar só a minha tela aqui, porque ela tá cortando aqui. Em frente. Acompanhar. Beleza. O ensaio para o casamento, né? Na última semana, eu não participei, mas eu estudei aqui o livro, então sei que já rolou muita coisa interessante. No primeiro dia foi a questão histórica do namoro, realmente é um fenômeno recente, né? Nós aprendemos isso. No segundo dia também tivemos ali noção de qual é a cultura, né? Infelizmente, nós vivemos num tempo de uma cultura de que os relacionamentos são descartáveis e que, na verdade, muita coisa é descartável, né? Mas especialmente os relacionamentos, isso desvirtua o ideal de Deus para nossas vidas, né? E, enfim, infelizmente, isso também tem permeado aí nas juventudes das igrejas, né? Isso é muito nocivo para todos. Mas em relação ao ensaio para o casamento, esse capítulo ele é muito interessante, porque quando comecei os estudos, o primeiro texto que ele menciona foi o mesmo texto, isso é um spoiler, né, que eu recebi no discipulado para o casamento, com o pastor Marcos Sérgio, e eu acredito que ali realmente está o cerne da questão, né. Esse capítulo ele busca responder 4 perguntas. Então, essas 4 perguntas vão nos orientar nesse estudo de hoje. Para que serve o namoro? Qual é o momento ideal para namorar? Como devo escolher alguém para namorar? E qual deve ser a duração desse namoro? Então, é bem provável se alguém que está participando da aula aqui, se não fez essas perguntas, com certeza já ouviu. Isso é um anseio de todo mundo. Eu mesmo já várias vezes já questionei pastores sobre isso, amigos mais velhos, enfim. São perguntas pertinentes e que todos os jovens eles fazem, né? Então, para começar a responder essas perguntas, o texto bíblico, né, que o autor traz e começa a trabalhar é Gênesis 2:24, que diz, né, por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esse texto ele vai trazer 4 princípios. Esses 4 princípios são as bases, né, para o estudo da importância do namoro. Deixa eu aceitar o Ciro aqui. Isso. O primeiro princípio está no início do texto, que Deus deu ao homem o privilégio de tomar essa iniciativa, né? O homem deixa. Isso reflete o modelo de Cristo e a igreja, né? A Bíblia, especialmente Paulo em Efésios, e ela é rica nesse exemplo, nessa ilustração, de Cristo como marido, cabeça, e
a igreja como a noiva. Então isso não é machismo, isso não é algo para ser deixado de lado, mas de fato é uma responsabilidade que Deus deu ao homem, essa iniciativa, esse dever de ir atrás, né? E é muito interessante que o autor também ele traz aqui uma dica de que as mulheres, né, de certa forma fujam dos rapazes que não têm essa iniciativa, né, que não buscam essa postura mais proativa em relação ao relacionamento. E de igual modo também ele dá os conselhos para os homens, né? Eu lembro que pouco tempo atrás no mundo anterior à pandemia, né, nós fizemos uma atividade com os adolescentes e uma das coisas que nós tratamos era justamente isso. Dando alguns conselhos, né? Uma delas era para adotar essa postura mais proativa, né? Pela responsabilidade de, como homem que eles receberam e, enfim. O segundo princípio nesse texto é a responsabilidade e a independência dos pais precedem os relacionamentos. Essa aqui é uma questão também muito relevante, assim, o Hildebrando acho que não está aí, mas quando estudando isso, eu lembrei de uma conversa e ele tinha dito uma vez para mim assim, daqui a um tempo eu vou começar a namorar porque eu já estarei na faculdade, né? Aí eu lembro que eu disse para ele, falei assim, olha, antes de você começar a namorar, o ideal é que você tenha um trabalho, porque isso aconteceu comigo, aconteceu com várias pessoas próximas, e realmente é um requisito fundamental. Por quê? Trabalho, além de trazer responsabilidade, né, uma noção ali de dever, você tem muito maior, você tem que prestar contas, você tem que cumprir, desempenhar papéis. Ele também é o primeiro passo para essa independência dos pais. Nós vamos ver no decorrer desse capítulo do livro que o namoro ele só tem sentido de existir se ele for uma preparação para o casamento. E a independência dos pais é uma parte desse cumprimento. Então, o deixar pai e mãe é fundamental. O terceiro princípio que está nesse texto aí que está expresso é que Deus criou relacionamentos para culminarem no casamento. Então, você não vai simplesmente sair da sua casa, né? Você não vai simplesmente ganhar o seu dinheiro. Todas essas coisas você vai poder fazer. Você vai poder tomar várias iniciativas na sua vida, como homem, como mulher, como casal também. Mas o ideal de Deus para nós é que isso tudo seja para gerar uma família. E a família por meio do casamento, que é a instituição que Deus criou para esse fim. Né? Então, isso é algo muito importante. E esse se une à sua mulher, ele também traz a ideia do casamento monogâmico e heterossexual. Esse não é o objeto da aula, mas é sempre bom a gente deixar claro, né, que a gente observa muito nas discussões jurídicas, né, nas redes sociais, enfim, um posicionamento muito forte em relação à aceitação, a defender isso como uma forma de amor, e na realidade isso não é o que Deus preveu, né, o que Deus quis para a humanidade, não é o que ele determinou para nós, isso é rebeldia do povo, né, enfim, e esse é a nossa terceira base aqui em relação a esse texto. E a última, a quarta, é que o casamento ele é selado com o sexo, né, com uma relação sexual. E aí está uma questão também absolutamente importante, que é a exclusividade do casamento para as relações sexuais, né? Não existe relativização na Bíblia. Nós temos, especialmente no Novo Testamento, né, a porneia, enfim, que se refere a todas as relações que são ilícitas, né? De um modo geral, que são fora do casamento. E algumas outras que realmente são ilícitas. Por outros motivos, a gente vai poder ver isso também um pouquinho mais à frente. Então, a gente vai agora procurar responder. Para que serve o namoro? O autor faz essa exposição tratando como passatempo ou compromisso, né? Qual dos dois será que se adequa melhor à nossa realidade? Nós observamos aqui que
que o mundo, como eu já introduzi dizendo, que foi o que foi visto na semana passada, é o mundo do descartável, né? Da troca. E com os relacionamentos não é diferente. Nós temos aí uma inversão, né, de valores, né? Enquanto a Bíblia prevê que os nossos relacionamentos com as pessoas, elas devem se basear no valor que elas têm e não no que elas têm para nos oferecer imediatamente, que ela preza pelo compromisso do casamento, né? Que tenha essa finalidade, que tenha isso bem claro. O mundo tem colocado justamente o contrário, né? A cultura do uso. Nós temos sempre que ter a ideia de escolhas, né? A gente vê na Bíblia os exemplos de Jesus, né? Sobre a porta estreita, sobre o caminho, né? Que também é estreito, enfim, sobre as decisões que temos que tomar. E uma das primeiras a primeira postura que a gente poderia tomar em relação ao namoro é entender isso como uma forma de passar o tempo. Você curtir algo que não vai durar, algo que você pode trocar ao seu bel prazer, enfim, algo que você entra já pensando na forma de sair, sem essas relações mais profundas, sem desenvolver intimidade real, né? E uma frase muito interessante que é usada aqui e resume bem toda essa questão é que o autor diz: aqueles que entregam seus corações mais vezes para as mais pessoas não são os que têm mais amor, os que são mais amados. São justamente os mais carentes por serem os mais vazios e infelizes. Infelizmente, esse é o ideal do nosso tempo, né? As pessoas procuram muitas pessoas. O mérito hoje é que um rapaz ele vá para uma festa e conheça várias garotas, que fique com várias garotas. As mulheres também, em certo sentido, né? Enfim, todas essas coisas têm sido fomentadas na nossa sociedade e isso é absolutamente contrário, né? Também ao ideal de Deus. Mas, na segunda opção, nós temos nós temos o compromisso. E por que é importante a gente ter essa ideia do compromisso logo de cara, assim? Porque o namoro cristão, como eu já disse, ele só tem razão de existir se ele for um ensaio para o casamento. Na Bíblia não há espaço para relacionamentos descartáveis, né? Como eu disse no início também, o ideal que Deus nos dá é de Cristo como o marido, a igreja como a noiva. E no casamento nós temos também essa figura presente. Por isso que ao homem são atribuídas algumas responsabilidades, né? E para a mulher outras, né? Então, isso se completa, existe então um encaixe aí. E esse é o tipo de relacionamento que não é descartável. O próprio Cristo já nos deu o modelo. Então, o desejo de Deus, à luz da Bíblia, é que seus filhos vivam relacionamentos duradouros, né? Então, a gente tem que fugir dessa ideia que nós temos hoje de que o relacionamento é como se fosse um empréstimo, né? Você entra nele, vê se dá certo, se não der, você passa para frente, você sai daquilo, como se fosse um negócio, como se fosse realmente um comércio, né? O namoro, ele não é um fim em si mesmo. A gente não deve namorar simplesmente por namorar, porque todo mundo está namorando, né? A gente deve namorar por casar. E quando a gente pensa no namorar para casar, a gente já começa a ter a noção da responsabilidade que é o compromisso do casamento, né? Do que é a aliança do casamento. Enfim, o namoro também ele é um tempo especial, né? Também a gente não pode engessar, né? Dizer que não é um tempo bom, né? Que a impressão quando a gente fala é um compromisso, a primeira ideia que vem na cabeça é uma responsabilidade muito grande, realmente é, mas também é um momento especial, um momento de deleite, né? Que a gente tem a oportunidade de conhecer a outra pessoa nos conhecer, mas desde que isso seja feito da forma correta. Então, aproveitando bem o tempo de namoro, e a gente vai depois, uma das perguntas é responder qual é o tempo ideal de namoro, nós também conseguimos entender o que fazer nesse namoro. É o momento, então, do desenvolvimento do amor, né? E o amor real, o amor que diz a Bíblia.
estudando aqui, enfim, provavelmente muitos de vocês já devem ter ouvido falar que o amor, que é a palavra amor simplesmente no português, ela tem 3 acepções no grego, né? 3 formas de serem expressas, né? E até é complicado falar isso com o Paulo participando, mas ele pode me corrigir se eu estiver errado, né? Nós temos 3 verbos, nós temos o agape, temos o filéu, o philos, né? E também o eros. O eros é um amor que não aparece na Bíblia, mas é justamente o amor que tem sido apresentado, infelizmente, na nossa sociedade. Porque ele realmente se baseia no ter, não no ser. Né? Ele se baseia naquilo que a outra pessoa tem para oferecer, e por isso ele é muito relacionado com o erótico, né? Com o prazer imediato. Enquanto a Bíblia nos apresenta 2 amores, que é o philos e que é o agape. E no casamento em especial, a manifestação mais real dele é o agape, que é uma decisão, é um compromisso, é algo renovado dia a dia. Então esse é o ideal principal de quem se envolve no namoro. É ter esse alvo, né? Não simplesmente entrar por entrar. Então, a gente poderia resumir essa primeira pergunta, para que serve o namoro, em uma palavra só, que é preparação. E é isso que o autor traz para a gente, né? Que a gente já daí tem que olhar para o namoro como a preparação para morrer pelo outro, porque é isso que a Bíblia diz, né? A entrega a esse ponto, né? A doação, realmente um amor altruísta, enfim. E aí a segunda pergunta, ela também é absolutamente pertinente. Essas perguntas foram excelentes. Eu quando li isso, eu disse, nossa, quantas vezes eu já ouvi e quantas vezes eu já perguntei isso, né? E às vezes não tinha essas respostas na hora, mas qual é o momento ideal para namorar? Geralmente para os pais das moças, quanto mais tarde melhor, né? Para os rapazes aí, geralmente quanto antes melhor, já se sente mais independente, mais à vontade, seja lá onde ele estiver. Mas tem também alguns parâmetros bíblicos, né? Apesar de que a Bíblia em si ela não trata, né, diretamente sobre o namoro. O namoro, a gente viu que não é uma coisa da antiguidade, né? Enfim, era um outro formato de relacionamento, é uma criação mais recente, mas tem alguns princípios que a gente consegue extrair aqui para nossa vida, né? Então, primeiro a gente responder se o momento ideal é quando a gente tem uma intuição que é apaixonada, né? Aquela paixonite ali que todos os jovens têm, infelizmente. Ou se ela se ela exige uma responsabilidade mínima que está ligado aí à maturidade. Então, o que a gente escuta, né? Quando a gente vai pedir conselho para um ímpio? Se vocês pedirem, não façam isso, viu? Não peçam mais. Peçam para os irmãos em Cristo, peçam para os seus pastores, mas que é comum nós ouvirmos que você tem que namorar quando der vontade. Se você viu alguém, ficou afim da garota, ou se a garota ficou afim do menino, tem que dar um jeito de ver o que vai dar isso aí, né? Como se fosse uma partida de futebol, né? Vamos jogar e vamos ver se ganha ou se perde. Enfim. E qual que é o grande problema disso? Que é uma entrega nossa aos nossos sentimentos, né? Aos nossos pensamentos. E a Bíblia é muito clara lá em Jeremias 17, quando ele diz que nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto, né? Quem o conhecerá? E, enfim, uma coisa que eu tenho descoberto no casamento e me falaram antes é que as mulheres acabam mudando muito mais do que os homens, né? Mas, de qualquer forma, tem dia que você acorda bem, tem dia que você não acorda bem. E se você baseia seu relacionamento num sentimento, em algo momentâneo, a chance de que isso dê errado é enorme, né? Você não pode estar apoiado nisso. Então, quando nós temos essa intuição apaixonada, esse sentimento, infelizmente, a gente está fadado ao fracasso do nosso tempo, que é um número de divórcio muito alto, porque as pessoas acreditam que o amor acabou, né? Essa frase provavelmente vocês já ouviram, o amor acabou, como se o amor fosse simplesmente um sentimento. O amor não é um sentimento, o amor é uma decisão. E por isso que
A segunda opção, que é a opção também que o ideal para os relacionamentos, é que nós só poderemos namorar quando a gente tiver um mínimo de maturidade, um pouco, né, de maturidade. Isso é um princípio, não existe, lógico, uma idade definida, né, porque as pessoas passam por esse momento de forma diferente. Então, sei lá, pode ser que eu trabalho, por exemplo, desde muito cedo, assim, desde adolescente eu já trabalhava, então, quando eu tinha 18 anos, eu já tinha uma certa independência, né, já conseguia pensar na vida adulta de uma forma diferente de alguns outros colegas, mas pode ser que tem gente com 22, 23 anos que não tem essa condição, nunca não tem vivência, não tem experiência, sequer pensa em casamento, então por que vai se envolver no namoro? Não tem sentido. Mas é óbvio que alguns parâmetros a gente tem que ter. Se você pensar em alguém com 14 anos, 13 anos, no contexto de uma igreja, deveria namorar? É óbvio que não, porque dificilmente hoje em dia alguém casaria, sei lá, com 16, 17 talvez, né, num período aí de 3 anos mais ou menos de namoro, noivado, enfim. Então são coisas que a gente tem que sopesar. Hoje em dia, infelizmente, com 14, 15 anos, a pessoa não tem condição, geralmente, de se manter, de ser independente dos pais, que é requisito, né? Então são várias coisas que são exigidas de nós. A maturidade que a Bíblia nos exige. Enfim, existem também alguns critérios, né, que são aplicados para definir se a gente tem uma maturidade suficiente, né? Então, a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, mas nessas perguntas aí de qual é o momento ideal para namorar, existe também a satisfação pessoal. Essa aí é o outro mal do nosso tempo. Isso aí a gente escuta tudo, é o que fundamenta todas as ideologias de gênero, o uso de drogas, listas e listas, que é o namorar para se sentir feliz. Né? Então, você está triste, porque você não tem um namorado que você vai ser feliz. Né? Isso não é o ideal também da Bíblia para nós. A Bíblia diz que nós não namoramos para ficarmos felizes, nós namoramos para compartilhar a felicidade que nós já possuímos. A Bíblia é bem clara em dizer que felicidade não é uma coisa, não é um sentimento, ela é uma pessoa, que é Jesus Cristo. E quando nós temos contato com Cristo, ele exerce o senhorio sobre nossas vidas e nós tomamos posse das bênçãos da salvação, nós então somos felizes, né? Mas o mundo não entende esse conceito de felicidade. Ele prega outro, ele prega a felicidade como um sentimento, como um prazer. E como nós acabamos de dizer, nosso coração é corrupto, desesperadamente. Então, os sentimentos, eles vão e vêm, e nós ficaríamos à mercê da nossa mente. E tem um detalhe, né, que quanto mais jovem, a tendência, né, isso não é uma regra, mas a tendência é que quanto mais jovem, mais imaturos nós somos, e por causa dessa imaturidade também mais voláteis, né, com as suas exceções, mas nós estamos também mais vulneráveis a essas mudanças aí de satisfação pessoal. Isso é também muito, muito interessante, porque cada vez que a gente coloca a nossa esperança na satisfação de uma relação amorosa, nós estamos, na realidade, também criando um Deus para nós. É uma forma de idolatria, né? Nós procuramos nos seres humanos aquilo que nós só podemos encontrar em Deus. Como eu disse, a felicidade é uma pessoa, não um sentimento, é uma coisa. Certo? Um outro elemento para a gente responder essa pergunta, qual é o momento ideal para namorar? Engajamento financeiro. O conselho do autor do livro era o mesmo que eu exemplifiquei no começo aqui, né? Que eu falei que o ideal é que você, especialmente para os homens, comece a namorar depois que você estiver, no mínimo, trabalhando. Né? Não vá antes disso. Não vá antes disso. Lógico, tem as suas exceções ali, tem, por exemplo, uma fase final de faculdade, uma faculdade em tempo integral, projetos de vida ou impedimentos, mas em uma regra, assim, passando um padrão mesmo, o ideal é que o homem trabalhe, que ele tenha noções das suas responsabilidades e que ele já tenha em vista a provisão de sua família futura, né? Saber quanto custa. Então, eu falo, na minha experiência pessoal, quem me conhece há um pouco mais de tempo sabe que eu
Estou na igreja mais ou menos desde 2011, 10, 11 foi quando eu fui para a IPC. 2016 eu concluí minha faculdade e 2018 e 19 eu morei em Cáceres, né? Morei em outra cidade, morei sozinho, não tenho parentes lá, nunca tinha ido lá. E esse período foi muito bom para que eu desenvolvesse esse elemento, sabe? Porque eu sempre vivi junto com a minha família, então eu sempre tive essa proteção. Quando eu fui morar sozinho, eu entendi o quanto custava morar sozinho, o quanto era importante dar valor ao trabalho, aos valores. Então você acaba se tornando também uma pessoa mais ética. Enfim, são várias questões a serem consideradas, né? Então, apesar de que também nosso contexto é normal que as mulheres trabalhem, isso é algo bom, né? Enfim, a responsabilidade primária no sustento da casa foi dada aos homens. Tem as suas exceções, né? Pode haver, sem dúvida, uma adequação financeira, mas é uma coisa que tem que ser pensada por ambos, tá? Então, conselho prático para as meninas que o autor também dá. Se você encontra talvez um rapaz que não quer saber de trabalhar, não quer saber de nada, é um sinal de que pode ser fria. Não é bom você não é um bom sinal, né? Não é um bom requisito para o rapaz. E os homens também, né? Vocês não podem ir atrás de uma moça sem observar os seus de uma forma inconsequente, né? Essa é a melhor forma. Nós também temos ali como requisito caráter e valores. Isso é muito importante, né? Você pensar nisso. Porque é nesse ponto que existem muitas divergências. Se você pensar, por exemplo, no motivo de que muitos relacionamentos à distância não dão certo, é por causa disso. Você não tem o tempo de experimentar a pessoa no sentido de questionar, de ver como ela reage, né? De saber, então, saber várias coisas da vida. Eu estava pesquisando e eu vi um artigo, era muito interessante, que um pastor relatava um caso que ele atendeu, e eram 2 cristãos namorando, mas o rapaz falava assim para ele, falava: pastor, tô com minha namorada, não tá dando muito certo, né? Porque eu sou assembleiano e ela presbiteriana calvinista, a gente está com algum problema de doutrinário, né? Enfim, e aí são coisas que você tem que apurar, né? Você tem que saber se você vai estar disposto a como conciliar esses valores, etc. Enfim, a gente tem que olhar também para o desenvolvimento social, que significa isso? Respeitar as fases da vida. Se você é adolescente, você saber que você aproveitou. Se você é adulto, aproveitou sua fase ali da vida adulta também. Por quê? Se você atropela uma fase da vida, se você não vive direito, é bem provável que quando você chegar na fase dos 30 e poucos anos, você queira viver como jovem. Isso vai dar muito conflito. Então, não façam isso, viu? Se atentem, né? Vivam da forma como Deus deseja que vivamos, né? Enfim, e se atentem muito a isso. E o oposto também é verdadeiro, tá? Infelizmente, na nossa sociedade, a gente vê que as pessoas têm cada vez mais casado tarde, 35, 40 anos, né? Então, elas vivem tudo que tem para viver antes, e quando casa já tem uma vida meio, em tese, sem graça, né? É o que a gente observa, mas também isso não é saudável, tá? O ideal mesmo é que a gente vai ter a pergunta do qual é o momento ideal, quanto tempo devo namorar, mas vocês vão perceber que o ideal é que vocês construam a vida juntos, tá? No casamento. Então vamos seguir aqui. Como devo escolher alguém? Essa pergunta aí, ela é cheia de detalhes, né? Porque as pessoas sempre se baseiam do mundo, né? Primeiro na aparência. Tal pessoa tem olhos bonitos, cabelo bonito, é mais forte, tem um corpo mais legal e tal. Enfim, esse é o critério primário. Enfim, isso aí na lista do cristão tá lá pro fundo, especialmente pelo que diz a Bíblia, né? Em relação às mulheres, por exemplo, Provérbios é muito claro em dizer que a beleza é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada, né? E realmente é o que ocorre, né? Com pouco tempo, né?
alguns anos aí a gravidade vai puxar absolutamente tudo para a Terra, tanto de Ô homens. Wesley, Sim, para homem é pior, tá? As mulheres querem homem bonitinho lá, homem estraga mais fácil e mais rápido, né? E a coisa que a mudança mais rápida é a barriga crescendo. Então, não se é ilude com verdade. homem trincado, não, que isso daí é ilusão da juventude. É verdade. E eu já falei isso para Carol, inclusive, aqui, né? Te disse para ela que daqui a uns 10 anos eu já já vou ficar bem gordinho também, né? Para não ter nenhum problema, enfim. Mas seguindo também essa questão de como escolher alguém, o primeiro mito que a gente tem que desconstruir é que existe uma tampa para sua panela, que você tem uma alma gêmea, uma metade da laranja. Isso aí só está na música sertaneja mesmo. Isso não existe, tá? O mundo, na verdade, ele tem mais mulheres do que homem. Então, na matemática, não daria certo já que fosse assim. Enfim, você tem que encontrar pessoas que compartilham de propósitos, de vida, enfim. Todas essas coisas que nós estamos falando aqui para que você seja feliz no seu relacionamento. Mas veja, como eu disse, o amor é uma decisão, é um compromisso que é assumido, não é simplesmente sentimento. Então, o autor traz aqui 10 mandamentos que são fantásticos. Eu não tinha visto ainda. Fiz questão de colocar todos eles. Todo mundo está conseguindo ver bem aí na apresentação. Eu vou começar a rodar aqui os 10 mandamentos que o autor traz. Eles são autoexplicativos, mas a gente comenta rapidinho aqui. Primeiro, confie mais em sua razão do que nas emoções. É aquilo que a gente falou agorinha, né? Se livrar dessas paixões momentâneas aí, desse sentimento imediato de satisfação. Segundo, fique atento na forma como ele e ela tratam os pais. Isso é essencial. Então, minha esposa está aqui perto de mim agora, eu vou falar, e é verdade, porque eu sempre disse isso a ela, que essa é uma característica dela que eu achei quase que inigualável. Ela tem um relacionamento muito bom com os pais, é uma coisa que eu admiro, e foi uma coisa que me chamou muita atenção nela quando nós nos conhecemos, né? Terceiro mandamento, ouça seus próprios pais, né? Então, até no casamento judeu, né, até culturalmente, assim, deles, é a mãe quem escolhe para o noivo a noiva, quem indica, né? Ele pede a aprovação primeiro da mãe. Por quê? A mãe conhece muito mais o filho, pela relação mãe e filho. Até quando eu comecei a fazer o discipulado do casamento, né, de casal, o pastor Marcos falou isso. E ele falou assim: você pode falar qualquer coisa para um homem, menos xingar a mãe dele. Porque o homem tem essa ideia de que a mãe é sagrada, e realmente é. Mas isso também é muito da própria natureza, né? E dessa mesma forma, as mulheres geralmente têm uma proximidade maior com o pai. E nas culturas do Oriente, é muito comum que a mãe, né, ela opine mais sobre a escolha, para ver se a pessoa combina ou não com o rapaz. Enfim, e os pais nos conhecem melhor do que nós mesmos. Então, é fundamental que eles sejam ouvidos. Vamos lá. Descubra os princípios de vida dessa pessoa. Ou seja, você precisa saber as convicções dela sobre família, sobre caráter, honestidade, planos, carreira, enfim. Às vezes você namora com uma pessoa que é perfeita, mas você quer fazer engenharia agrônoma e morar em Sinop, e ela quer ser uma relações exteriores e morar na Alemanha, por exemplo. Não vão combinar. Enfim, vocês vão ter problemas aí, né, sérios, então alguém vai ter que ceder um pouco. Então você tem que saber alguns princípios de vida, questões éticas, né? Quero ter tantos filhos, não quero. Enfim, são várias questões a serem consideradas. Esse aqui tá como quinto na lista que o autor traz para a gente, mas eu acho que ele é o principal. E nesse mandamento, nesse princípio aqui, estão muitas outras coisas que a gente vai falar, que é procure alguém que ame a Deus e a sua palavra, né? Quando a gente encontra alguém assim, de fato a gente está encontrando uma pedra preciosa, sabe? A gente está encontrando realmente um tesouro, alguém que vai desfrutar conosco das bênçãos de Deus, enfim, vai nos levar mais próximos de Deus, né? E não nos afastar, né? Acontece que quando a gente encontra alguém que não teme a Deus, a tendência é que nós nos afastemos. Não existe namoro missionário, né? Isso aí é uma loucura.
Talvez pode contar, existe tal pessoa que aconteceu isso ou aquilo por misericórdia de Deus, mas não é a regra. O ideal é que a gente não se una em julgo desigual. Seguindo, sexto, não viva à procura da pessoa perfeita, né? Isso também é muito comum. Pessoas acham que, como eu falei, não existe tampa da panela, metade da laranja é uma gêmea. Então, as pessoas precisam ver as coisas acontecer, né? Especialmente os homens precisam tomar iniciativa, né? Quando se sentirem preparados, né? Com todos esses requisitos que a gente está falando, mas não é ideal que nós fiquemos à procura da pessoa perfeita. Nós temos que procurar alguém que ajude a ser uma pessoa melhor e não uma pessoa feliz. Então, é bom que você encontre alguém que fale coisas que você precisa melhorar, né? Porque, como eu falei, esse mais feliz, entre aspas, é o mais feliz da felicidade momentânea, que é a felicidade que o mundo tem, do sentimento. Então, a partir do momento em que as pessoas não têm mais essa felicidade, esse sentimento de felicidade, eles terminam um relacionamento. Não é isso que nós temos, né? Não é isso que a Bíblia apresenta para nós. Nós temos que buscar justamente alguém que nos leve mais próximo de Deus. Perdendo a conta aqui, eu acho que é o oitavo, né? Procure alguém que tenha objetivos para o casamento. Então, alguém que sonha com isso, né? Por que eu digo isso? Se você se relaciona com alguém que não tem ideal para o casamento, não tem plano, dificilmente ela teria a condição e até o desejo de se preservar, por exemplo, para que as relações sexuais ocorram só depois do casamento. Se a pessoa não tem o ideal, ela não deseja o casamento, não idealiza isso, não sonha com isso, para ela é algo, né, que pode ser negociado facilmente. E eu não estou falando aqui de casamento como festa, não é que ela tem o sonho de entrar com um vestido de noiva e uma cauda de 50 metros, não é isso que eu estou dizendo, né, uma festa para 400 pessoas, não é isso. Casamento como uma instituição de Deus, o compromisso, né, de ver isso se realizar. Não idolatre a atração física, a gente acabou de falar sobre isso, né? Não é ideal que a gente faça isso. E, por último, procure alguém que seja belo no conjunto. O que é no conjunto? Ou seja, alguém que tenha tudo isso, né? Alguém que tenha todas essas características. A gente tem um ditado, né, que fala do pato, né? Que o pato ele nada, ele anda e ele voa, mas ele não nada, não anda e nem voa bem. Ele faz de tudo mais ou menos, mas ele faz as três coisas, né? O ideal da gente é que encontremos uma pessoa que reúna todas essas 10 características em alguma medida, tá? Alguém que pode não ser a pessoa mais perfeita em algo, mas que tenha um coração disposto a mudar, enfim, a crescer e etc. Então, prosseguindo aqui, qual que deve ser a adoração do namoro? E essa também é uma questão muito delicada no nosso conceito. No nosso tempo, perdão. Então, na nossa sociedade não é raro a gente observar algumas pessoas que namoram 8, 10 anos, né, para casar. Às vezes até com a anuência dos pais, né? Os pais dizem, não, você tem que estudar primeiro, né? Compre sua casa, né? Faça o que você tem que fazer. Alguns até, infelizmente, já cheguei de ouvir alguns conselhos do tipo, mas primeira namorada vai casar já, isso aí vai ser bom, aproveita a vida, né? Enfim, isso aí acaba postergando o casamento. As pessoas não pensam nisso. Mas qual que é o problema? É que essa ideia, né, é que primeiro ela vai ter como fundamento esse relacionamento a permanência do sentimento. É meio que você vai testando. Enquanto tiver consentimento, então tá dando certo, né? Então a gente tem a primeira consideração a fazer. É uma manutenção do sentimento ou uma aliança, né? O seu namoro, ele é o quê? Tem um propósito? Ele é de fato uma preparação para um casamento, ou seja, para a celebração desse compromisso, dessa aliança firmada? Ou você está simplesmente ali enquanto manter o sentimento, aí não está dando mais certo, então acabou, vamos cada um para o seu lado, né? Enfim, nós temos essas duas opções.
Então, tem uma frase muito interessante também que ele traz no livro aqui de uma psicóloga, que ela diz que a gente está vivendo na fase da sentimentalização, né? O que significa isso? O casamento dura enquanto dura o amor sentimental. Quando acaba o sentimento, acaba geralmente também o casamento, né? Imagina se Cristo, que é o modelo de marido, e a igreja, que é o modelo de noiva, né? Imagina se Cristo, cada vez que a noiva fizesse coisas que ele desaprovasse, em tese, ele rompesse, né? Ele estivesse baseado em sentimentos humanos, né? A gente sabe que Cristo encarnou, teve seus sentimentos, né? Foi 100% homem, 100% Deus, mas nele reside toda a plenitude de Deus. Então, ele não é como nós, graças a Deus. Enfim, a única coisa que vai fazer o seu relacionamento ser saudável é que esse amor ele tem que ser uma atitude. É a única arma para vencer o tempo, sabe? Porque o tempo vai passando, você vai passando por dificuldades, mas essa decisão, essa aliança, ela se sobrepõe a essas questões. E uma analogia que o pastor Marco Sérgio falou para mim quando estava na preparação do casamento, e é muito interessante ela, é que o casamento ele é igual ao vinho, né? Se ele for bem armazenado, ou seja, bem cuidado, a tendência é que ele melhore no decorrer dos anos. Enfim, o segundo problema da demora do namoro, né? Namoros muito longos, é que hoje a gente vive nesse problema da estabilidade financeira, né? A gente tem que ter primeiro estabilidade financeira. Você tem que terminar os seus estudos, fazer a faculdade, faz sua pós-graduação, faz um mestrado, um doutorado, trabalhe um pouco, tenha seu apartamento, né? Você quer viajar, viaje, tenha seu carro. Quando você conseguir todas essas coisas, você vai estar pronto para casar. Na realidade, não é isso. Isso bem provavelmente vai fazer o seu coração ser absolutamente egoísta, né? Você vai ter dificuldade em compartilhar suas coisas. Por isso que eu disse que o ideal é que nós cresçamos juntos, né? Como casal, quando você pensa num relacionamento. Então, isso é muito importante porque tem um conselho bíblico de Paulo para Timóteo, em 1 Timóteo 6, 17 ou 19, que os ricos também não confiem nas suas riquezas, né? Não depositem nela a sua confiança. A gente não pode tornar os bens Deus, né? Um Deus na nossa vida, absolutamente não. Ao invés da gente confiar na nossa própria capacidade de ganhar dinheiro, né, Paulo ele vai nos recomendar que nós confiemos em Deus, porque ele nos proporciona tudo, né? Então, quando a gente limita, lógico, fazendo com responsabilidade, mas quando a gente limita uma instituição divina que é uma bênção, né, que a Bíblia traz como uma grande dádiva, simplesmente por uma questão financeira, porque você quer ganhar o mundo ali, isso é realmente contrário ao que a Bíblia nos apresenta. Esse é o segundo ponto, eu acabei não colocando. E tem o terceiro, que é uma pergunta, né? É necessário você ter casa própria? Falo por experiência, eu não tenho casa própria ainda, né? Meu apartamento não é meu de fato, né? Ele é alugado, enfim. E o ideal, na verdade, é que você faça isso. As pessoas, hoje em dia, têm esse problema de... Entra no casamento, 20 e poucos anos ali, na minha idade, eu tenho 20 e poucos anos, mais para lá do que para cá, né? Mais próximo dos 30 do que dos 20. Mas imagina você entrou no casamento e assume um financiamento, né? Você não tem muito dinheiro ainda, de 30 anos, enfim, 30 e poucos anos, você fica ali preso. Isso é um conselho até de consultor de finanças, né? Que consta aqui no livro. Então, nós temos também agora a última pergunta, que já chegando no encerramento aqui já. Alicerces para a progressão do namoro para o casamento. Ou seja, estou namorando já. Quando eu vou saber que eu já estou pronto para o casamento? Que sinais que a vida vai me dar que eu tenho que ficar de olho para saber se eu realmente estou no caminho certo ou não e que eu já estou preparado para pedir em casamento e etc. Ou para começar a fomentar, né, na cabeça do namorado aí que ele peça em casamento, né? No caso das mulheres. Primeiro, a noção de compromisso, né? Você já tem esse desejo de querer viver na companhia da pessoa. Você não consegue mais visualizar a sua vida assim distante da dela. Isso não é uma questão de sentimento, é uma questão de decisão, tá?
você planeja, você deseja, enfim, você já começa a imaginar, imagina quando eu tiver meus filhos ali, todas essas coisas vêm na nossa cabeça mesmo, isso é um importante sinal. A segunda, você tem que ter a independência paterna, ou seja, você já tem que ter noção de que você consegue caminhar com suas próprias pernas, né? Isso não quer dizer que você precisa ser rico, que você precisa ser bem-sucedido, que você goza de uma certa estabilidade, né? Realmente o que a gente vê é que não existe estabilidade, até por pessoas que em tese eram estáveis. Essa pandemia, por exemplo, jogou muita gente no chão aí por causa dessa noção equivocada de estabilidade. Até tem um versículo que eu preguei na geladeira aqui de casa, Eclesiastes 7,14. 7,14 fala que a gente deve usufruir das coisas enquanto nós temos, mas que nós nunca devemos nos conformar com essa suposta estabilidade que a vida nos dá. Terceiro, desejo sexual. Então, um sinal de que você está na fase para a progressão do namoro para o casamento é o desejo sexual. Então, se você observa que tem sido uma crescente, que você não de repente não consegue conter, que você já é algo que está mais vivo ali, é óbvio que você tem que imediatamente procurar os meios necessários para que você case, né? É o que fala lá, que Paulo fala em 1 aos Coríntios, capítulo 6, se eu não me engano. É melhor você casar com poucos recursos, né, com pouco dinheiro, com uma casa simples, sem luxos, mas que honre a Deus em santidade, do que você esperar para viver em condições melhores enquanto o pecado te domina, né? Então, é inadmissível, por exemplo, para um cristão sério, que ele namore com alguém, né? Um homem ou mulher, namore com uma outra pessoa, ele, para alcançar esse ideal que o mundo tem colocado para o casamento, de finanças, etc., ele, vou morar com essa pessoa. Não, eu tenho compromisso, eu vou casar com ela, mas eu já vou morando, já vou vivendo vida de casado aqui, né? E Deus sabe que meu sentimento é verdadeiro, eu tenho noção do meu compromisso. Isso não existe, tá? Isso não existe. O casamento é um ato solene, é um contrato. Então, isso aí não pode afetar a sua santidade. O último elemento é dependência de Deus, tá? Quando você... Essa dependência de Deus é mais um elemento que é o principal deles, né? Quando você tem dependência de Deus, esses outros três eles vão estar numa cosmovisão adequada. Quando nós começamos a namorar com o mínimo de maturidade espiritual, financeira, moral e social, dificilmente o casamento será atrasado, né? O que o autor quer dizer com isso, né? Se você é dependente de Deus, se você tem essas características ali que nós já observamos aqui nos primeiros slides e tal, que nós temos comentado, dificilmente você vai ficar adiante do seu casamento, porque você vai reconhecer que ele é uma bênção, né? Você vai rechaçar esses conselhos mundanos e você vai também ser mais confiante com os conselhos bíblicos, de que é uma bênção, de que nós devemos realmente usufruir disso. Enfim, isso porque você não deve viver uma vida de casado durante seu namoro. Isso envolve a dependência emocional que às vezes um namorado tem em relação ao outro, né? Achar que deve satisfação em tudo. Não existe para os namorados submissão, por exemplo. Se um rapaz questiona uma moça, então moças ouçam, né? Questiona a autoridade dos seus pais e ainda se coloca, você tem que ser submissa a mim de alguma forma, fuja desse cara, isso é totalmente antibíblico, não existe. A autoridade na sua vida até o momento do seu casamento é dos seus pais, tá? Então, é a eles que você deve respeito, deve honra primária. Depois você vai saber. E se o homem for sério, ele vai buscar os meios necessários para que, ilícitos, né? Para que vocês se casem, né? Então, quando eu comecei a namorar com minha atual esposa, a Carolina, é bem provável que os pais dela nem imaginavam que a gente casaria, né? Enfim, mas foi sempre um namoro com propósito, né? Sempre, para ela, eu sempre deixei isso claro. E conforme o tempo foi passando, né? Nós fomos construindo, então, essas condições necessárias e casamos jovens, né? Então, eu acho isso absolutamente importante e algo que eu não me arrependo absolutamente nada. Quem falou para mim que seria bom, falou a verdade.
E quem me desmotivou falou que eu estava indo como se fosse para uma pena de morte, falou absoluta mentira, tá? Não é casamento, e casamento jovem é muito bom. Então, a gente segue agora para o encerramento, né? Que o autor traz algumas perguntas para nossa reflexão e essas perguntas aí vão ficar para nós discutirmos. Provavelmente o Paulo vai passar aí para nós aqui, né? Pensando em tudo isso, você acha que está realmente preparado para iniciar o namoro? Ou seja, diante de tudo isso que nós falamos, você tem condição disso? Pensar nisso? Você tem já em vista um casamento? Quando você vai poder casar, etc. Que tipo de maturidade é necessária para os namorados antes do casamento? Né? O que tem que estar na sua cabeça antes de casar, de namorar, perdão, e etc. Existe um momento errado para você namorar? Uma hora errada para namorar? Quais as marcas essenciais que você deve buscar em uma pessoa antes de iniciar um namoro? As características, né? O perfil, as qualidades. E a última, qual seria a melhor hora para avançar do namoro para o casamento? São algumas perguntas que o autor traz, perguntas relevantes, tá? Para nós. Enfim, é isso. O que eu posso dizer de conselho para vocês, que foi uma coisa que eu ouvi quando mais novo, e que realmente tomei isso como verdade e vi que foi uma das melhores decisões que eu tive, é que a gente não tem razão para desejar casamento tardio, tá? Não tem razão, assim, bíblica e para que você deixe para casar quando você for muito mais velho, sabe? Lá em Eclesiastes, capítulo 7, né, se eu não me engano, onde fala do casamento, ele vai, Salomão, que está escrevendo ali, ele dá alguns princípios, né, e algumas bênçãos, né, do casamento, que você tem a cooperação, o companheirismo, a complementação, e tudo isso é muito bom. E quem fala isso, fala que o casamento é bom, é a própria Bíblia. Quem fala que o casamento é muito bom, Salomão foi o homem mais sábio que existiu nessa terra, nascido de mulher, né, como diz a Bíblia também. Não é qualquer um, né? Não é um youtuber de hoje, não é um blogueiro do Instagram, enfim, não é o Big Brother Brasil, que tem só, enfim, nos bombardeia com informações absolutamente desnecessárias, né? A Bíblia está dizendo isso, e realmente, usufruindo disso é a melhor coisa que vocês podem fazer, né? Observando todas essas questões que nós colocamos aqui. Então é isso, né? Paulo está por aí. Tô por aqui. Ô Wesley, obrigado, né? Obrigado pela sua exposição. Foi bem prático, foi bem legal. Eu acho que se vocês guardarem essas dicas, que são as dicas que estão aí no livro, mas colocarem isso no coração, sabe? Porque tem coisa muito prática aqui, de aplicação imediata, né? Questão financeira é algo muito importante. Não é um impeditivo, mas é algo que vocês têm que considerar. E principalmente relacionado a questões aí mais sentimentais, né? Vocês têm que estar preparados para que esse período possa ser um período de preparação para vocês. Alguém tem alguma dúvida, alguma questão que queira fazer aí com o Wesley? O Wesley é o anfitrião do dia, né? É o recém-casado, ele pode ajudar em algumas coisas práticas aí, como que ele pode se virar. Fica aí para você, se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, pode fazer. Pode falar. Wesley, enquanto isso, você me coloca como anfitrião de novo, por favor? Tá, ok, só um minuto aqui. Deixa eu te encontrar. Eu não uso essa plataforma no meu trabalho. Pronto. Beleza. Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Pô, turma quieta hoje, hein? Todo mundo namorando muito certo, ou tá todo mundo meio se sentindo aí acusado, né? Geralmente acontece isso. Ou ninguém tá namorando. É que o Wesley explicou muito bem, aí não deixou dúvida. Valeu, Ciro! Eu puxo a saco.
Ó, galera, então, tomando a liberdade aqui, só dá um minutinho, eu vou sair da câmera aqui, rapidão. Uhum. Alguém, então, gostaria de comentar alguma coisa prática aí, que vocês tenham alguma coisa aí? Não precisa ser necessariamente para o Wesley, pode ser alguma coisa comigo também. Legal. Não temos, né? O que eu ia dizer aqui, bom, não para o momento agora, mas quando vocês estiverem pensando em namoro, casamento, tem esse livro, eu não estou conseguindo me ver aqui, peraí, deixa eu ver. Tem que mostrar na câmera. Esse aqui, ó, do Andreas Kosterberg, muito bom, hein? Esse é bom. Excelente. Tem também o do Timothy Keller, também. Nossa, são 2 livros excelentes, muito práticos, né? Muitas questões atuais, assim, quando vocês chegarem numa fase de namoro mesmo, é bom vocês darem uma olhada nesse livro, viu? Tem muitas coisas que são respondidas, assim, bem interessantes mesmo. Todo mundo vai chegar nessa fase, né? Todo Amém. mundo vai sobreviver aí e vai ser bênção. Vamos, então, terminando, pessoal, né? Já deu o nosso horário. Wesley, obrigado. Wesley vai estar conosco em outras oportunidades também. É bom que quem trata da área do direito consegue ser bem conciso, ou não, né? Mas o Wesley foi hoje. Mas muito obrigado, Deus te abençoe. E o Wesley vai mandar para vocês o PDF, para vocês terem aí bem, guarde isso e use isso para a vida, tá? Ciro, ora por nós, para a gente poder terminar, por favor. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento, Pai. Estamos aprendendo mais desse tema tão importante, ó Pai. Senhor, ó Deus, esteja abençoando nossas vidas, abençoando nosso relacionamento, ó Pai, dando-nos sabedoria, Pai, para escolhermos os nossos companheiros, Pai, esposa, esposo. Que o Senhor esteja abençoando nossas vidas, nossa semana, Pai, abençoando a família de cada um aqui representado, Pai. E que o Senhor continue abençoando esse nosso discipulado, Pai, que vamos aprender cada vez mais acerca do namoro, Pai, à luz da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pessoal, na próxima quarta-feira nós continuamos com o capítulo seguinte. Eu vou conduzir aí o encontro e nos vemos na semana que vem, tá? Só deixando aí que os cultos presenciais da igreja voltaram, então aqueles que quiserem podem participar. Por enquanto, a UIV ainda não está com programação presencial, mas em breve nós voltamos, tá? Lembrem-se aí de todos aqueles que estão enfermos, né? Todos aqueles que perderam seus familiares nas suas orações. E se cuidem, tá bom? Se cuidem aí, que o mais importante é guardar a saúde nesse momento.